Vamos falar primeiro de quanto se paga por não impermeabilizar, né? Muitas das vezes a gente se preocupa. Eu não tenho execução de impermeabilização, eu contrato alguém, um pequenininho, sem ser especializado, para que eu tenho um projeto? E aí a gente começa pela parte das marquises, onde a gente não tem projeto, a execução às vezes é feita sem desmerecimento, mas por uma empresa não especializada, um fachadeiro, que a gente chama, né? O cara passa com um caminhãozinho, recupera as fachadas, faz pintura, impermeabiliza-se caixa d'água. Acho que todo mundo já deu de cara com um tipo de empreendimento móvel como esse. Outro exemplo de um terraço, que a gente chama de um projeto de coberto aberto, que os engenheiros, na hora de fazer o orçamento, viram e falam, não, mas aqui não entra. Ou então eu vou entrar 1,5 vezes a altura do pé direito para dentro, né? Piscina, né? A gente tem muito problema em piscina hoje em dia. Ontem o Renato deu uma palestra sobre a piscina, né, de uma casa, foi uma das primeiras palestras. Foi a nossa empresa que fez aquele projeto, que nós fizemos os ensaios de arrancamento, né? O projetista de impermeabilização, ele faz ensaios, muitos têm equipamentos, alguns têm laboratório dentro do escritório, então dá um auxílio um pouco maior, né? E ontem na piscina vocês viram que na conclusão do Renato a impermeabilização não teve problema nenhum. A gente tinha problema com o quê? Com a tela que foi usada, que não foi nem especificada pelo projetista. A tela especificada foi a correta, foi a tela galvanizada, e foi utilizada uma tela plástica. Por que eu estou entrando nisso? Essa é a questão de reduzir os custos, né? Ela, às vezes, pode trazer um custo muito maior depois. Banheiro. Eu não vou nem tratar de impermeabilização de banheiro, porque, como já foi dito ontem, a norma de desempenho ela trata de áreas molháveis, laváveis, né? Então, fica uma coisa assim, um adota uma coisa, outro adota outra. Só que a gente se esquece do mais importante, que é o chumbamento desses tubos, dos ralos, né? Então, às vezes, o cara impermeabiliza a área toda, mas não adianta nada, porque ele não fez a parte... Vamos ver se está funcionando aqui. Não fez a parte do grauteamento em volta dos tubos. Isso aqui é para vocês verem. Opa. E aí, galera do YouTube, tudo bem? E aí, galera do YouTube, tudo bem? Desculpe. Ele não está indo. Eu fiz o teste antes. E aí, galera do YouTube, tudo bem? Assista um pouquinho o desespero das pessoas. Que eu usei na minha laje. Eu estava com vários vazamentos, não tinha como, já tinha passado aquele produto Baltec, já tinha colocado aquelas mantas em cima de nylon e passado o produto por cima, passei conforme estava na embalagem. Meu, tentei de tudo, já passei piche e nada resolveu, cara. Já coloquei piso sobre os rasgos e nada, sempre vazando, sempre vazando. Aí quando foi essa semana, eu descobri um produto que é barato e fácil acesso, todo mundo pode comprar. Meu, eu só estava esperando o chover hoje, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha a chuva que tá, vou mostrar para vocês a chuva que tá aqui em São Paulo. Aqui, na região de Guarulhos. Uma chuva que só, olha, tá chovendo muito forte, e aqui onde que eu moro, eu tava com inundação de chuva tão grande, cara, que vocês podem ver, ó, caiu o gesso da minha parede aqui, ó. 540 mil visualizações. E a parede, ó, esse vídeo. Tá vendo? Vinha todinho esses vazamentos aí, ó. Chega a parede ficou preta.
em direção à luz ali, ó. Vou apagar isso para ficar melhor. Olha, tava tudo vazando aqui. Aí que eu fiz? Eu apliquei esse produto antes de ontem, por cima do que já tinha lá, que já tava vazando. A parte que tinha piso eu ranquei e eu apliquei esse produto aqui. Meu, é super fácil o acesso dele e barato. Qualquer casa de tinta você compra. Eu só não vou mostrar a marca porque... Casa de tinta. Não sei, né? Eles não me pagaram para fazer patrocínio, mas o produto é esse aqui, ó. Batida de pedra. Meu, o produto é bom. Ele é um produto impermeabilizador para você usar em assoalho de carro. Ele serve para isso, para impermeabilizar metal. Entendeu? Só que um amigo meu tinha falado para mim que passou na laje dele e acabou o problema. Eu desacreditei no começo, mas eu comprei o produto, mas é muito bom. Vocês podem passar, cara. Você vai pagar mais ou menos em qualquer casa de tinta R$ 9,90. Eu comprei dessa marca aqui, ó. Ó, não vou mostrar embaixo, mas é Max alguma coisa, tá? Mas tem várias marcas aí no mercado. Vocês podem comprar e passar, que eu tô aqui, ó. Tá dando uma chuva super forte. É a única coisa que resolveu na minha casa. É a única coisa. Valeu, galera. Dá um curtir pra nós aí, se gostou do vídeo. Surreal, né? 540 mil visualizações. Ontem, quando eu fui atualizar, né, o número de curtidas, de visualizações, desculpa pelo sair da câmera, ele já estava... As pessoas visualizam, mas nem sempre curtem, né? Mas esse finalzinho que ele falou aí, né, dá uma curtida aí, já estava em 180 mil curtidas. Ele pegou do amigo, né? Isso é uma resina acrílica, né? Que ela se chama batida de pedra, por quê? Porque você passa ela no metal e ela reduz a sonoridade da pedra batendo na tua carroceria. Por que eu quis trazer isso, né? Porque esse evento aqui da EI, que a EI faz, nós discutimos muitas coisas lá na associação. Uma delas foi na Rede Globo, em rede nacional, num programa chamado É de Casa. O engenheiro foi lá e falou um monte de abobrinha de impermeabilização. Então, todo mundo sabe um pouquinho de impermeabilização. O amigo dele resolveu o problema, né? Ele já tinha feito várias camadas. Aonde eu quero chegar? Consultor, projetista, né? Um maior abraço das fábricas com esses consultores para levar até no varejo. Porque aqui a gente, às vezes, está muito ligado também só na parte de construção civil pesada, de prédios. O varejista também está sem saber o que fazer, né? Você chega numa aula da Leroy Merlin, eles têm umas aulas, né? E aí começa aquela coisa assim, ah, não, mas eu usei aquele produto, não, mas eu passei esse. Então, assim, é um mercado muito grande. Ontem, quando foi falado sobre os empreendimentos que vão crescer, vocês viram que são os empreendimentos de ticket baixo? Né? São para famílias com renda menor que R$5.000. São famílias que vão reformar casas, são famílias que vão construir casas, que não têm conhecimento da parte de impermeabilização. É um mercado que a gente pode, sim, entrar, né? Conversando com alguns fabricantes nessa crise, eu perguntei assim, vem cá, vocês sentiram a crise? Os que têm área varejista, não tanto. Sentiram até um aumento. Onde eu entro com um projeto de impermeabilização, que é minha palestra, e consultoria, né, os consultores, né, é levar um pouco mais desse conhecimento para esse público aqui também. Gente, 540 mil visualizações é coisa pra caramba. E vou te falar, esse batida de pedra, se você escrever no YouTube, é uma lista imensa. Esse é o que mais tem visualização, mas tem de 180 mil visualizações, 150 mil, e para ir para frente. Falar um pouquinho de mecanismos de corrosão, que a maioria aqui já sabe, mas tem um público aqui que, às vezes, entende impermeabilização como... Eu escutei um professor de uma faculdade, e os alunos escreveram no caderno, você impermeabiliza lá com uma mantinha preta. É isso que é levado para dentro das faculdades hoje em dia por muitos professores que não entendem de impermeabilização.
Então, para quem não conhece, a primeira parte do problema que a gente vai ter depois, da falta de impermeabilização, ligada àquelas marquises, ao problema que aquele sujeito estava tendo, né, que resolveu com batida de pedra, seriam as corrosões, ou por oxidação, né, e a corrosão do ataque eletroquímico. Acho que não precisa dar aula aqui, que tem um monte de gente aqui que conhece muito bem isso. Então, você tem vários estágios e vários sintomas antes de ter o problema pior, né, instaurado. E o que isso tem a ver com a palestra, com o tema daí de custo, redução, desempenho? A maioria das vezes, o engenheiro só pensa na obra com aquele cronogramazinho de incorporação que ele tenta baixar todos os custos e esquece do pós-obra, que muitas das decisões que eles estão tomando ali na incorporação ou na elaboração do projeto vai trazer no pós-obra. Tem consultores aqui na minha frente, o Manuel, a Cláudia, o Roberto. Quantas vezes a gente, em projeto de impermeabilização, lapidado, cortado, para não impermeabilizar áreas, para reduzir custos, que é um dos temas hoje daqui da nossa palestra, né, do nosso evento. Reduzir custos. Mas reduzir custos a qual preço? O preço de uma recuperação estrutural é muito maior. Então, a gente tem que saber reduzir os custos, mas não dessa forma, não tirando a impermeabilização, não colocando produtos que não são válidos para as áreas específicas, né? Vamos tomar cuidado na hora de especificar. Às vezes a pessoa pega um produto e acha ele uma panaceia universal. Não, eu aplico aquilo para tudo, né? Então, a gente tem o primeiro sintoma, que seria o ataque, né, com a água, CO2, e instala-se a pilha. O segundo sintoma, a lixiviação. O condomínio só começa a ver o problema aqui. E depois, em alguns casos acontecem, mas outros não chegam a acontecer, que é o aparecimento das manchas marrom avermelhadas, que já é o ferro que está escorrendo todo. Resumo. Vamos contratar um projetista de impermeabilização e um consultor? Eu estou vendendo o meu peixe? Estou, assim como estou vendendo dos colegas aqui que estão participando. O engenheiro está na obra, ele recebe 1000 tipos de impermeabilização e não sabe qual ele vai escolher. Não tem noção. A gente já encontrou, já foi contratado em projetos em que a pessoa diz o seguinte para a gente: não, eu queria contratar um consultor porque eu tenho 5 propostas de execução de impermeabilização, mas nenhuma condiz com a outra. Tá? E desculpem as empresas de fachada, né, que elas têm o costume de impermeabilizar por cima de tudo que já está feito. Isso é um dos maiores problemas que a gente encontra. O condomínio adora, porque o custo é mais baixo, né, então ele vai naquela. O custo do projeto de impermeabilização geralmente gira em torno de 3% da execução da impermeabilização. Isso foi uma pergunta feita para a Thaís no ano passado, né, Thaís, na sua palestra, e eu gosto sempre de bater nessa tecla sempre. É muito pouco, né? Se eu for comparar isso, então, com a execução de toda a obra, é infinitamente pequeno. Função do projetista de impermeabilização, né? Então, a gente fornece informações para os arquitetos que, muitas das vezes, para eles, são desconhecidas. Porque é impossível hoje uma pessoa entrar dentro de uma faculdade ou fazer uma especialização e conhecer de tudo, né? Então, o projetista de impermeabilização ele vai dizer para você sobre a compatibilização de arquitetura, estrutura, a gente tem que ter todo esse conhecimento para poder ir para um computador. É importante que o projetista de impermeabilização já tenha trabalhado e vivido na obra, antes de projetar. A gente tem que saber conceituar as soluções de forma bem específica.
No momento que o projetista de impermeabilização ele faz um projeto e começa a dar opção para o cliente, aí acabou. Aí você esquece, guarda, é muito difícil, né? Porque a opção para o cliente, para o contratante, são cifrões. Acrescentou um zero, hoje nessa crise você acrescentou R$3, o cara está escolhendo a outra opção. E um catálogo, dá um exemplo da Sica, Viapol, que estão presentes aqui também. Catálogo da Viapol é dessa grossura, mas é desse tamanho, tamanho de A4. O da Sica, que é um A5, é dessa, né? Então, ali ele fica perdido. Você quer impermeabilizar uma piscina, você vai achar milhares de produtos ali. O projetista está ali para especificar, e não é para te dar um catálogo de opções. Eu ando me deparando muito com projetos de impermeabilização onde vem escrito assim, consumo conforme o fabricante. É uma delícia quando a gente escuta isso. Como é que uma pessoa vai orçar um material que está escrito consumo conforme o fabricante? Se o consumo depende de cada área, se você contratou um projetista de impermeabilização, ele tem que entender daquilo. Quer dizer que se o cara disser que são 3 demãos, tá bom? Então, assim, isso é fato, acontece, e acontece muito. O que acontece? Chega na obra, o cara quer baratear, diminui o consumo. Um projeto de impermeabilização, dependendo do projetista, uns gostam de botar o detalhamento dentro das pranchas, outros botam fora da prancha. Eu prefiro dentro das pranchas. Nem sempre isso é possível, então eles vão, as pranchas são muito grandes, eles vão fora em outras pranchas. O que acontece em obra? O pessoal esquece que essas pranchas existem, né? Estava numa obra agora, a gente está acompanhando essa obra, e o executor de impermeabilização, ele não tem o projeto. Mas como é que você sabe o que você faz? Não, o engenheiro, ele diz para mim aonde eu tenho que fazer e qual área é. É como se fosse um fechado, né? 7 chaves. Voltando, o que um projetista de impermeabilização tem que conhecer? Isso é para a gente deixar de desmerecer um pouco a nossa, né, o nosso parceiro de trabalho, né? A gente tem que conhecer das ações químicas, mecânicas e físicas, sobrecargas, acústica, estética, paisagismo, pavimentação, acabamento, instalações, trânsito, isolamento térmico, intemperismo, substrato e o uso do local. E não é superficialmente. A gente não tem que ter um en passant para poder fazer um projeto de impermeabilização. A gente tem que conhecer de todas essas áreas, sempre muito. Outra vantagem é que o projeto vai ser executado de acordo com a norma, tá? Tanto a 9575 quanto a 15575, que é uma norma de desempenho. Ontem, isso é até muito bom, esses eventos são muito interessantes por isso. Eu tenho 25 normas de impermeabilização no escritório. E ontem o Zé falou para 33, não foi? Hoje, se você for na BNT e escrever impermeabilização, você vai receber 25 normas. Né? Então, eu já vou deixar a dica, já que nem todo mundo sabe, você tem que escrever CB22 para aparecerem as 33 normas, não foi isso? Né? Isso é um detalhamento. E vocês podem ver aqui, espera que o microfone ali está tapando. Isso é um detalhamento de arquitetura de um espelho d'água. Aqui ele tem uns visores, né? Um espelho d'água com a borda infinita, com um enchimento de 35 centímetros. Aí eu te faço a pergunta, isso ia para a obra desse jeito? Como é que essa soleira tá fixada aqui? Que enchimento é esse? Ninguém sabe. Então, o projetista de impermeabilização compatibiliza e gera todo um detalhamento construtivo para a área. Esse tipo de detalhamento só sai da prancheta ou do computador da gente aqui.
Eu nunca vi isso saindo de dentro de um escritório de arquitetura. Nunca. Né? Nunca, nunca. Né? São soleiras flutuantes em cima de enchimentos que você liga para... Mas como é esse enchimento? Isso acontece muito embaixo de escadaria de piscina. Né? Escadaria de piscina é assim, como é que é feito esse enchimento? O arquiteto geralmente responde, ou o engenheiro que está coordenando. Isso na hora o engenheiro vai ver como é que vai fazer. Se vai ter dreno embaixo para não dar condensação, se vai impermeabilizar, tudo se esquece. Estou sempre citando os tópicos principais, porque os outros a gente já viu em outras palestras que foram feitas aqui nos outros anos. O selo verde está cada vez mais em voga, né? Todo mundo quer, né? Para agregar valor no seu empreendimento. Então, o projetista de impermeabilização, o que ele pode agregar? A redução dos insumos, utilização de materiais de fácil manutenção, utilização de materiais de fácil reposição, eliminação das etapas construtivas. É aí que a gente entra com o tema do 7º ciclo de palestras. Eu acho que é aqui que a gente consegue eliminar um custo. Né? Não é deixando de impermeabilizar uma área, e sim reduzindo etapas construtivas. Um exemplo, hoje, praticamente todos os fabricantes têm, são pisos que servem para impermeabilização e acabamento final, com desempenhos excelentes. Então, eu não preciso regularizar, eu dou o acabamento final e eu elimino etapas. Aí me acontece uma coisa engraçada. Uma obra financiada pela Caixa, que eu só fui saber que ela era financiada pela Caixa depois. Eu tinha especificado no estacionamento um revestimento de alto desempenho, que era impermeabilização e, ao mesmo tempo, piso final. E aí o engenheiro da Caixa bloqueou. Não pode, tem que ser manta. Por quê? Porque manta é flexível. Eu falei, ué, poliuretano não? Falta de desconhecimento. Por quê? De conhecimento. O engenheiro da Caixa, os arquitetos, eles seguem um protocolo. Né? Então, quem vai dar palestra lá, vende o que quer. Então, eles escreveram um protocolo lá que estacionamento tem que ter manta, tem que ter uma camada dupla de papel craft, depois tem que ter uma argamassa de cimento e areia de 1:3, depois ele tem que ter uma pavimentação com tela armada de 7 centímetros em cima. Esse é o padrão da Caixa para estacionamento. Então, vai tudo contra o que a gente está tentando melhorar dentro da obra. Utilização de materiais isentos de emissões de VOCs, a gente tem cada vez mais tentado utilizar materiais isentos de solventes, né? Utilização de materiais de baixa emissão de GE. Hoje existem fabricantes trazendo produtos excelentes, né? Que atendem ao LEED para pintura de lajes. Aqui um exemplo de uma obra com selo verde, em que estão fazendo uma regularização na laje. Porque o George indicou para fazer a inclinação na laje, mas não, vai mexer no projeto de estrutura, não, ninguém vai fazer. Aí eles fizeram aquilo ali de regularização. A quantidade de massa. Jogado fora. A gente já está chegando a essa conclusão. Assim, eu acho que o calculista não quer fazer a laje inclinada, não é possível, não custava nada. Né? Algumas especificidades do projeto de impermeabilização. Vamos esquecer aquela parte mais comum que todo mundo sempre vê. Verificar sempre que possível inclinar as lajes, sempre que possível transformar a junta de dilatação em calha. Isso vale muito para pavimentos de uso comum. O sucesso de obras que usaram a junta de dilatação como calha
foi muito grande. Muito melhor do que as juntas com acabamento em selantes e em juntas de perfilado de neoprene, né? Nós temos obras na Barra, em Niterói, que tem esse tipo de estrutura, né? Onde eu tenho estrutura com um caimento, né? E abriu-se as juntas para formar calhas. E a água escorre por essas calhas e você praticamente não enxerga ela lá em cima, porque a maioria dessas obras tem piso intertravado, então você tem um colchão drenante. Então, assim, a obra fica muito perfeita. Sempre que possível, horizontalizar as juntas. A junta tem que ser um ponto alto. Muitas das vezes a gente esquece disso, né, na hora de executar. E descolar as juntas das paredes. Isso é uma briga eterna da gente com o projeto, né? Porque o cara quer fazer uma junta colada no piso com parede, aquilo para fazer, para quem tem... Gente, no AutoCAD a gente faz tudo. Na obra, a dimensão, a escala é outra. Obrigatório. É uma coisa que a gente discute muito em obra, a impermeabilização no substrato, abaixo de tudo, né? E hoje tem gente que ainda teima em fazer impermeabilização por cima só do enchimento, né? Pior ainda, é não deixar um dreno embaixo desse enchimento, desses caixões perdidos. Os ralos nos jardins. Há um tempo atrás, uns 7, 8 anos atrás, quem pode me corrigir é o engenheiro da Cirela, que está ali, o Jorge Marques. Nós fizemos muitos projetos onde a gente fazia visita em ralo, né? Então, foram muitos empreendimentos com visita em ralo. Eu fui para um curso de telhado verde na Alemanha e quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada, porque lá não pensam em tampar o ralo dentro do jardim, porque o ralo do jardim ele é limpo toda semana. O daqui a gente esquece, né? Lá existem dispositivos prontos para você fazer o sistema da caixinha com a grelha e com ralo. Tem uns que eles botam até um pedrinha em cima, é muito bonito, assim, você olha, não diz... Aqui a gente tem uma cultura de não se deixar inovar em certas coisas absurda e que acabam dificultando depois a manutenção do pessoal de obra e de condomínio. Ah, Camila, você quer eliminar telhado porque você trabalha com impermeabilização. Nós tínhamos uma obra, já tínhamos, porque o projeto já está pronto, um shopping, onde eu fui chamada para ir resolver um problema que tinham mais de 1000 pontos de vazamento numa laje. Mais de 1000. Claro que eu arrumei a mala na hora, quando o cara me chamou e fui, né? Porque mais de 1000 pontos de vazamento, eu falei, me passa um atestado de incompetência, porque eu ainda fiscalizei a obra em Porto Alegre. Quando a gente chegou lá, os mais de 1000 pontos de vazamento eram debaixo do telhado. Aonde era laje impermeabilizada, não tinha ponto. O telhado não tinha dreno, o lojista dá um furo no teto, isso extravasa a laje e pegava a água do telhado todinha que estava abaixo do telhado e descia para as lojas. Aí eu saí de lá feliz da vida, né, que isso acontece com a gente. Os detalhes em plantas, e aqui é só para um passo a passo para quem nunca viu um projeto de impermeabilização exigir. Detalhe de impermeabilização tem que vir cotado 1:5, que é o ideal, 1:10, já está meio assim, 1:20, dependendo do detalhe, você não enxerga nada. Impermeabilização, nós trabalhamos com milímetros. Então, é muito difícil a visualização. Isso é uma planta que todo mundo exige para o projetista de impermeabilização como se fosse a coisa mais importante da obra, né? Que são os caimentos para os ralos, né? Isso, visualmente, na obra, né, é até interessante, mas nível de obra a gente tira, muitas das vezes, na hora. Isso aí é só para servir como uma referência, tá? Então, pela norma, eu posso ter caimentos de 0,5% e 1%. Tem gente que fala assim, não, é 1%. Não, pela norma, eu posso ter 0,5%. Áreas internas, calhas, tá? Eu posso ter 0,5%.
Mas vamos analisar. Se eu tenho um ralo a uma distância de 15 metros, num terraço, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma argamassa de 15 centímetros? Não dá, né? Ou eu faço outro ralo ou eu diminuo esse caimento. Então, assim, a norma você até respeita até certo ponto. Agora, tem coisas que você não tem como cumprir. Ou você pede para revisar e colocar mais ralos, ou a gente vai engolir soleira, porque a obra nunca libera... Para impermeabilização, ninguém libera nada. Desculpa aí, acabou repetindo. Outra coisa que o projetista de impermeabilização tem que lembrar é reservatórios. A gente tem muitos reservatórios sendo refeitos no estado do Rio, muitos. E as pessoas ainda teimam em querer especificar reservatório carregando um maçarico para dentro dele. Isso quando não querem levar um balde de asfalto quente. Todo mundo aqui já especificou isso, porque só tinha isso para especificar. Hoje a gente tem produtos isentos de solvente que não vão nos trazer problema. Agora, me diz como uma pessoa foge em uma caixa d'água com um buraquinho de 60 por 60 centímetros. Né? 2, 3 trabalhando lá dentro. Detalhe sempre pedido: dreno. Embaixo de qualquer caixão perdido, dreno. O pessoal tem muito costume de fazer esses bancos de sauna, não impermeabilizar embaixo e não meter dreno embaixo do banco da sauna. Cuidados para evitar carbonatação nos rejuntamentos e evitar a eflorescência. Isso é muito discutido sempre. Tá? O Renato deu palestra, mas deu palestra sobre a questão da fixação, de ancoragem da argamassa, no impermeabilização e tal. Só que, na maior parte das vezes, o problema das piscinas está ligado a isso. Aí você vai ver a impermeabilização, tadinha, ela está lá quietinha. Mas alguém foi fazer o prumo e o alinhamento das paredes na hora do emboço. Então, você tem 6, 7, 8 centímetros de emboço em cima da nossa impermeabilização. Não quer utilizar uma C3, né? Quer utilizar a C2. Existem a C3 de péssima qualidade. Péssima qualidade. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Outra coisa que a gente descobriu nesses 2 últimos anos, que o Renato apresentou também, foi o chapisco, né, que a gente estava vendo. Vocês viram os resultados da palestra do Renato, do chapisco, colante da quartzo? Não vou nem... da quartzolítico, estava ali, né? Mas os resultados foram infinitamente maiores do que dos chapiscos comuns. Então, por que a gente não vai se render a novidade, a um ótimo desempenho? O projetista de impermeabilização, ele tem que facilitar a vida do executor, né? O projeto já tem que nascer, onde tem impermeabilização, com as 2 primeiras fiadas de tijolo menores do que as demais fiadas de tijolo. Ali um projeto que a gente costuma executar e a obra seguindo a nossa recomendação. A garantia dos níveis do terraço, terminações de impermeabilização, padronização de materiais auxiliares. Não adianta também você, consultor de impermeabilização, querer entregar uma lista imensa de material para a obra. Reduza para ter um maior controle. Garantia dos níveis nos terraços, para que a gente não engula as soleiras. O Felipe está ali. Felipe e o Daniel tinham uma obra com a gente, que ele até apresentou o projeto ontem, em que a gente tinha um desnível do terraço para a área interna de 5 centímetros. Não era? Como? Terraços imensos. Sem desnível na estrutura, deu no que deu, né? Detalhes de terminações são importantes num projeto. Detalhes de bordas de piscina, principalmente bordas infinitas, porque senão pode acontecer isso.
você não conseguia botar a mão por trás do emboço. Você queimava de tão quente que estava ali atrás. Não tinha como. Alguém perguntou ontem na palestra se deveria deixar juntas, né, estratégicas de dilatação, né, de dilatação entre um material e outro. Essa piscina deveria ter tido, porque ela pegava sol direto, o condomínio tem dia que liga a borda infinita, tem dia que o condomínio não liga, então o trabalho dessa estrutura é muito maior. Olha, mais um problema. As escadarias. Ali, ó, você começa a ver elas escorrendo. Isso aqui é o que mais se vê em condomínio. E, para terminar, subsolo. Todo mundo almeja um subsolo desse jeito, né? Ah, o carro também na minha vaga, né? O carro na minha vaga seria perfeito, mas um subsolo desse, estanque, bonitinho, direitinho. E a maioria dos subsolos são entregues assim. E a culpa é de quem? Ah, do projetista de impermeabilização. Ou ele especificou errado, ou ele aditivou o concreto, não era para aditivar, ou ele impermeabilizou e não era para dar certo. E aí todo mundo se esquece do que a Thaís estava até ontem dando palestra do controle tecnológico, tanto do concreto, quanto do lançamento, quanto da cura, e que não nos dá um substrato bom para ter esse tipo de subsolo. E qual é a entrada de casa hoje de vocês? Quem não mora em casa e mora em apartamento? É na garagem, não é? É horrível entrar numa garagem horrorosa, né? Você quer entrar no elevador de uma vez só. Hoje os shoppings botam até música, né? Então você passeia por aquele subsolo claro, bonito, escutando ópera. Tem um monte de subsolo, de shopping fazendo subsolo assim. Virou padrão deles, né? Para finalizar, esse é o descaso com a impermeabilização. Prédio onde você bota uma churrasqueira, que instalada ela custa R$ 2.500, mas você não impermeabiliza o local, que custaria R$ 750. Você faz uma piscina linda. Só aqueles 2 quadrinhos ali, ó, eles custam R$ 7.800. Só os quadros, essas moldurinhas aqui, ó, essas esculturas. Mas a impermeabilização embaixo desse deck, aqui tem um caixão perdido aqui, ó, ela não foi feita. A mesma coisa para cá. Eu tenho um caixão perdido. O custo dessas 12 espreguiçadeiras bonitas que aparecem na imagem custa R$ 14.400. A impermeabilização sob deck molhado custaria R$ 1.200 e não foi feito. É um desmerecimento total com a parte de impermeabilização. Então, a proposta é a seguinte, a proposta é a gente se aliar. Toda vez que o AI faz um simpósio, um ciclo de palestras aqui, é para trazer um pouco mais perto, para a gente conversar um pouco mais, para a gente trocar a experiência e dizer da importância que tem o nosso setor. A gente está escondido naquela meiuquinha ali da estrutura, da arquitetura, né, de um piso bonito, mas a gente dá muito mais aborrecimento para vocês quando é mal feito. Muito mais. Eu acho que hoje a gente não tem nem por que dizer que não tem projetista de impermeabilização no Rio. Eu acho que o Rio tem mais projetistas de impermeabilização do que os outros estados, né? Não é? Só que a concentração de projetos estão nos outros estados. A gente tem muitos projetistas e poucas obras que valorizam esse tipo de projeto. Tentem fazer um, né, que você vai ver que o retorno vai ser muito interessante e não vai haver arrependimento, vai haver economia. E é sobre isso que eu queria falar. Obrigada, gente.